este caso, que é um paradigma, o caso chamado caso Ciccarelli, né? Ciccarelli quem é? Né? Para quem não mora no Brasil, não tem esse convívio nessa área artística, Ciccarelli é uma modelo e uma apresentadora que começou a sua carreira, inclusive com fotos as mais diversas, é importante dizer isso, até mesmo desnuda, né? Como infelizmente as carreiras de modelos muitas vezes começam, e manteve efetivamente esta postura bastante liberal. Quando é que a Ciccarelli se tornou efetivamente uma pessoa conhecida no Brasil, né? Por méritos próprios, né? Também não foi, isso é voz corrente no Brasil. Se tornou bastante conhecida quando se casou com o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo, o jogador de futebol, né? Casamento muito breve, casamento muito curto, e agora quando eu falei do Ronaldo Fenômeno, certamente mesmo quem não é brasileiro deve se lembrar do casamento desse grande jogador de futebol com essa linda moça, né? Um casamento que durou pouquíssimo tempo, né? E que se desfez, mas efetivamente a Ciccarelli aí começou a ter vários programas, enfim, de televisão, apresentadora, se tornou, e ela de repente começou a cair em termos de, digamos assim, mídia, né? Deixou de ser propriamente aquela celebridade ou aquela notoriedade, começou a cair, né? Não vou comentar o porquê, tenho a minha opinião, mas eu vou ser, evidentemente, vou resguardar para a minha opinião o porquê da queda. Aí ela começou a namorar com um diretor executivo de banco, o Tato Malzone, que também tem o nome completo como Renato Alfiero Malzone. É um rapaz da alta sociedade de São Paulo, era diretor de um banco, e ela começou a namorar. Então, enfim, no Brasil se diz ficar, né? Não sabíamos bem se era um namoro, e foi para uma praia espanhola. Nessa praia espanhola, a praia de Cádiz, trocaram carícias, né? Que deveriam ter trocado, ou poderiam ter trocado, não sei se deveriam, dentro de um quarto. Não preciso explicar mais nada, né? E um paparazzo filmou-os. Ao filmá-los, levou estas imagens, postou no YouTube, ou vendeu para alguém que postou no YouTube, não se sabe como é que chegou do paparazzo ao YouTube, isso não está desvendado no caso que lá, né, chegou aos tribunais. E isto repercutiu em inúmeros meios de comunicação. Inúmeros sites, a Globo, IG, site da Globo, site IG, outros sites menos conhecidos, TV Globo, TV Bandeirantes, jornais, né? Revistas com fotos extraídas do filme. Então, Daniela e Renato Alfieri Malzone Filho promoveram uma ação de chamada ação de inibição ou ação inibitória, ou seja, uma ação em que eles pediram em tutela antecipada a não exibição do filme e das fotos daí extraídas, sob pena de multa diária de R$250 mil, aproximadamente 100 mil euros, uma multa bastante elevada. Pediram a remoção, portanto, né, de todos os veículos de comunicação, inclusive, em especial, no caso do YouTube, que é desse que nós vamos mais tratar hoje. Pois bem, o pedido foi deferido não em primeira instância, mas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por um desembargador que é efetivamente um estudioso, um homem muito culto, que inclusive nos brinda com suas aulas no curso de Responsabilidade Civil da Fundação Getúlio Vargas, que é o desembargador Enio Santarelli Zuliani. Faço essa referência porque nem todos os magistrados estão em deles de críticas. O doutor Enio Zuliani efetivamente é um desembargador impecável e professor. Digo porque efetivamente aí nós vamos desenvolver o caso e vamos verificar o que se passou em termos de julgamento depois desta tutela antecipada dada por ele. Como cumpri-la? Como cumpri-la, já que as dificuldades alegadas pelo YouTube eram de impossibilidade de cumprimento.
Não cumprindo a decisão judicial, foi feito um pedido de bloqueio de acesso ao site, né? Ao YouTube. Bloquear o YouTube. O pedido não foi deferido pelo desembargador Enio Giuliani, porque em primeira instância, obviamente, também já tinha sido indeferido, então já foi para o outro agravo de instrumento, não foi deferido, mas foi deferido em parte no seguinte modo: colocação de filtro para impedir a divulgação daquelas cenas. Que era daquilo que falávamos ontem, os tais filtros, se podem ou não podem ser colocados, isto é, se cabe ou não este pedido, porque só pode ser pedido o que tem possibilidade jurídica de ser deferido, que é execuível, não é? Então, o juiz de primeira instância, que recebe lá no Brasil as ordens para cumpri-la, né, porque não é o tribunal, a ordem não é emanada diretamente do tribunal de regra, né, vai para a primeira instância o ofício para que seja cumprido, mandou fechar o site, leu mal a decisão, né? Não soube ler, não estava com boa vontade, estava vendo suas decisões todas modificadas em segunda instância, mandou fechar o site. Esse material vai ficar totalmente disponível para todos, viu? O Tribunal de Justiça de São Paulo, então, determinou imediatamente o restabelecimento do site, porque não era essa ordem de bloqueio, porque divulga outros conteúdos sociais de importância, e solicitou informações sobre a impossibilidade técnica. Por que é que o YouTube não pode colocar o filtro? Perguntou o desembargador Enio Giuliani ao YouTube. Pois bem, houve um superveniente julgamento de primeira instância, o juiz se atreveu a revogar todas as decisões do tribunal nos agravos do instrumento, a pena inclusive de multa, sentenciou e imediatamente o desembargador Enio Giuliani, isso foi uma guerra, né, restabeleceu as decisões no próprio agravo do instrumento, dizendo que não houve mudança de provas, de fatos, portanto, a decisão hierárquica da segunda instância